Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir um conteúdo do UOL Esporte. O título é o seguinte: Flamengo está no páreo. Juca, Mauro César e Arnaldo avaliam briga pelo título com o Botafogo. Vamos trocar de janela e conferir logo esse conteúdo. Lembrando para aquele cara chato de plantão, o link do vídeo original está na descrição. Se você não gosta do vídeo com comentários ao longo do vídeo, pausando, falando, vai assistir lá. Para todo mundo que gosta, que interage, que comenta, que está inscrito aí, que compartilha o conteúdo, quero agradecer demais, de verdade mesmo, porque são vocês que ajudam o conteúdo aqui a chegar cada vez mais longe e o canal a crescer mais e mais. E convidar você para vir junto comigo em mais uma jornada. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Vou deixar claro o seguinte: se eu tiver que apostar, eu continuo apostando minhas fichas no Botafogo. Mas achar que o campeonato está resolvido é uma temeridade. Não está resolvido, porque 7 pontos, principalmente em relação ao Bragantino, que está jogando com absoluta tranquilidade. Ganhou ontem do Fluminense meio que com o pé nas costas, apesar de ganhar apenas por 1-0 e com gol de pênalti. Mas ainda vai enfrentar o Botafogo em Bragança Paulista. Ou seja, nas contas do Caixinha, são 4 pontos a diferença. E o Botafogo entrou nesse modo manutenção que é muito perigoso, porque empatou pela segunda vez em casa. Ele que só ganhava no Newton Santos. Depois daquela verdadeira. Eu não sei nem como classificar aquilo que aconteceu no sábado à noite. Parece mentira que ainda aconteça no futebol brasileiro um jogo interrompido por interrupção da energia elétrica 4 vezes. Um negócio de maluco, de doido. Né? Parece que tudo conspira contra o Botafogo. Tudo, certas coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas eu diria que o campeonato está aberto. Pouco aberto, tem uma fresta, mas tanto o Bragantino quanto o Flamengo podem entrar por esta fresta. Porque o Flamengo, entre outras coisas, não apenas ontem disputou um grande jogo com o Vasco, dos dois lados, qualquer um dos dois poderia ter vencido o jogo. Eu saí ontem do jogo Flamengo e Vasco com duas convicções: que o Flamengo está no páreo, o Flamengo, além de ter jogado bem, e uma coisa tem a ver com a outra, é claro, a gente viu um Flamengo laborioso como a gente não via o Flamengo antes da chegada do Tite. Quer dizer, se há uma coisa que o Tite já conseguiu, foi botar vontade no time do Flamengo de disputar um clássico com a volúpia como o Flamengo disputou ontem. Então, essa é uma possibilidade que está aberta para o Flamengo. Eu até confesso a vocês, antes do Tite dar a primeira entrevista coletiva, eu apostava um pouco e conversei com o Luciano Signorini, que é o assessor do Tite, que o Tite não deveria se limitar a dizer que o Flamengo luta por vaga na Libertadores. Ele tinha de dizer que o Flamengo lutava por ganhar os 12 jogos que lhe restavam. Os 12. E, claro, é uma tarefa que seria absolutamente histórica, ganhar os 13 jogos. Mas o Flamengo tem os 12 jogos, o Flamengo tem condição de ganhar. E aí bota uma pressão em cima do Botafogo. Bota uma pressão. Se de fato ele fizer agora mais 30 pontos, né? Já que faltam 10. Mas o Flamengo pode entrar por essa fresta também. Muito bom para o campeonato, que assim seja. Ô Mauro, é a melhora do Flamengo e do Bragantino ou o desempenho do Botafogo que piora? Para você, o que dá esperança para Flamengo e, sobretudo, Flamengo e Bragantino de ainda brigar? E o Gabigol jogou bem, né? Fez a jogada do gol. Tá mutado, menos. Não foi tanto também assim, né? Ele cruzou uma bola, a zaga rebateu, o Gerson chegou e bateu pro gol, né? Terceira vez que o Gerson faz um gol assim no campeonato. Fez contra o Corinthians, contra o Coritiba, né?
e voltou a marcar. E não acho que o Gabigol tenha jogado tão bem. Acho que, assim, participou de uma jogada que gerou o gol, mas muito pouco ainda para um jogador tão caro e tão importante. Eu acho que, assim, o Botafogo já vem nessa pegada, já não é de hoje, né? Não é de hoje. O Botafogo vem lá de trás, antes de começar a perder os pontos, jogos em que escapou por um fio. A gente vem falando sobre isso aqui há muito tempo. Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, jogos em que foi muito amassado e conseguiu sobreviver, sustentou ali o empate, ou conseguiu não tomar o gol, e aí vai lá. Quarta-feira contra o América, foi impressionante a maneira como o América amassou o Botafogo e ficou 1-0, 2-1 Botafogo. Antes até do empate, o América teve 3 chances claras ali. 2 numa jogada só, até o Benítez empatar o jogo. E depois que tomou, no começo do segundo tempo, 2-1, a América continuou em cima, criou uma enorme quantidade de chances. O Lucas Perry salvou o Botafogo novamente com defesas impressionantes. Então o Botafogo não vem jogando bem. O problema do Botafogo não é o Bruno Lage, pura e simplesmente. O problema do Botafogo é muito parecido com o Corinthians 2017. A queda acentuada já vem de algum tempo. E nesse segundo turno foram disputados 9 jogos. E nesses 9 jogos, o Bragantino tirou 8. Ele estava 15 atrás do Botafogo. Agora está 7. Faltam 10 jogos. Ou seja, faltam mais pontos a serem disputados do que já foram colocados em jogo nesse segundo turno. E tem um confronto direto, como o Juca falou. Então o Bragantino ele tem ali uma possibilidade, sim, de brigar pelo título. Tem invicto a 8 jogos. É um time que vem num ritmo forte já há mais tempo. O Flamengo agora, com a mudança de técnico, pode ser. Né? Já são 2 jogos, 2 vitórias, bem com o estilo do Tite. Mas é o Bragantino que é o time que eu acho que está marchando ali, muito determinado para tentar alcançar o Botafogo. E o Botafogo tem sido um time inconstante. E no sábado, esse episódio é muito curioso, porque assim, de quem é a responsabilidade? A empresa de energia fala que é do Botafogo, o Botafogo fala que não é dele. Mas o estádio é o estádio onde o Botafogo manda seus jogos. Aliás, um estádio que o Botafogo não construiu, foi erguido com dinheiro público, que ninguém discute isso, e isso foi concedido para o Botafogo. Não tem um gerador nesse estádio? Agora é SAF, gente, tem um investidor internacional. Não tem uma maneira de resolver isso? Né? Ah, mas a empresa de energia falha muito. É verdade, então por que não tem um gerador no estádio? Vale para o Botafogo, vale para os outros também. Né? Se o gramado do Maracanã é ruim, do Mineirão é ruim, o Botafogo não tem um gerador no estádio. A culpa não é do Atlético Paranaense. Dava lá para jogar. Né? E eu falei agora há pouco com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, e ele foi taxativo, está lá no meu blog. Não tem jogo terça-feira, porque o Fortaleza já se desmobilizou. Já comunicou a Polícia Militar que não tem jogo, já comunicou ao seu torcedor que estava com o ingresso que o jogo vai ser em outra data. É óbvio, né? O Fortaleza acabou sendo beneficiado por tabela, porque teria que fazer uma semana mais pesada e não vai ter que jogar nessa terça-feira, sendo que no sábado decide contra a LDU, a Sul-Americana, que, aliás, é algo que deveria já fazer parte do regulamento do futebol brasileiro. Um time brasileiro vai para uma final e ele tem que sofrer com o calendário brasileiro. Na Argentina, com todas as maluquices do calendário deles, eles têm esse recurso, que eu acho justo. Se um time argentino chega numa final, ele tem o direito de adiar o jogo daquela semana, para ter uma semana livre se preparando. A LDU vai ter. Não vai jogar 3 vezes não, em 7 dias. E o Fortaleza teria que jogar. Então, o Fortaleza alega que já foi comunicado pela CBF, né, já se desmobilizou e que não há tempo. E o Botafogo está insistindo para jogar, como você falou na abertura, âncora. Me parece que pelo fato de que a chance de enfrentar o Fortaleza provavelmente desfalcado seria maior do que no outro momento. Né? Agora, o jogo terminou ontem, não é culpa do Fortaleza, não é culpa do Atlético. Se é culpa do Botafogo, eu não sei, mas o mando era do Botafogo, é o estádio que o Botafogo é o responsável. Então, vamos parar com essa vitimização. Tem botafoguense vendo fantasma não sei aonde na rede social. Ah, porque o estádio do Botafogo que cuida, cara, faltou luz. Cara, essa história aí é que do Botafogo aí, não, porque estão tentando prejudicar, que não sei o quê, e essa coisa toda. É que nem aquela história lá torta do Flamengo não querer liberar o Maracanã pra Conmebol por causa da final da Libertadores. Porque vai ter um jogo contra o Bragantino que o Flamengo quer jogar no Maracanã e tem esse direito. Aí eu tava vendo aquele Luiz Felipe Freitas lá, narrador, falando, porque o Flamengo, criticando, fez um vídeo criticando no Charla, né? Criticando muito o Flamengo por isso e essa coisa toda. O Flamengo não tá pressionando, não tá querendo prejudicar o Fluminense. O Flamengo só quer que a CBF tome uma atitude para poder adiar a partida ou marcar por uma outra data para que o Flamengo também não seja prejudicado. Não tenha que mandar o jogo em Cariacica, em Volta Redonda, em outro lugar. O Flamengo tem o direito de jogar o jogo contra o Bragantino, que é um jogo importante, um duelo
de um confronto direto dentro do Maracanã com a sua torcida lotando o estádio, pô. É só isso só. Tem nada a ver com o Fluminense, com o Boca ou com a Comebol. Cabe a CBF perceber isso, pô. Se o Botafogo não é responsável, nenhum outro clube é. Nem a CBF é, né? Me parece, porque não é ela que cuida da energia elétrica do estádio, gente. Faça-me um favor. Então, assim, é demais. O time está 9 pontos à frente do Flamengo e 7 à frente do Bragantino. O Botafogo, que vem há algum tempo já jogando futebol aquém, porque aquela fase ali inicial ela durou e não se sustentou. Não se sustentou. Então o time tem perdido pontos, o time tem deixado pelo caminho. O Bragantino é o time de melhor campanha no retorno, o Flamengo vem em seguida, né? E está, de fato, aí, me parece, disposto a alcançar. O Botafogo tem que voltar a jogar bem, ganhar os jogos, né? Porque senão está arriscado a chegar nesse confronto até numa situação em que deixa de ser retrovisor e passa a ser ali uma coisa assim, quase no vácuo, grudado, para tentar fazer a ultrapassagem. O título do Botafogo, que parecia muito encaminhado, pelas atuações do time, parece em jogo. E na quarta-feira, né? Eu destaquei isso na minha rede social, inclusive, a má atuação do Botafogo teve reações de todo tipo. Nossa, fui xingado. Gente, não pode falar, tem que falar que está jogando bem. Depois daquele jogo, quem viu o Botafogo, o América e o Botafogo, sabe o que eu estou dizendo. Foi uma atuação muito, muito preocupante para todo botafoguense. Muito preocupante. E essa de sábado agora também não foi das melhores. A interrupção, é difícil dizer quem foi prejudicado. Não sei. O Atlético tinha virado para cima do Grêmio, fora de casa, no começo da semana. Quem me garante que não viraria para cima do Botafogo? Não sei, ninguém sabe. Aí é tudo especulação. E detalhe, assim, é verdade, né? Pô, apaga a luz 200 vezes durante o jogo, vai fazer o quê? A culpa é de quem, né? E detalhe, né? Sobre o Bragantino é o único que enfrenta os dois, né? O Bragantino tem jogo contra o Flamengo e tem jogo contra o Botafogo, considerando que os três estão na briga aí. Arnaldo, campeonato aberto ou não? Você ainda acha que não, ou acha que sim? Eu acho, sobretudo, por conta do confronto direto, né, em Bragança Paulista. Né? Isso aí, desde que começou essa situação de administração por parte do Botafogo, o adversário que tem, digamos, a regalia de receber o Botafogo num confronto na sua casa é o Bragantino. E o Bragantino vem sendo o melhor time do segundo turno. É aquela situação, né? É um time que joga normalmente sem pressão, acima e abaixo, não tem grandes preocupações em relação a isso, está jogando leve, está jogando tranquilo. Como o Juca falou, o jogo contra o Fluminense, com 5 minutos de jogo, o Bragantino tinha metido 2 bolas na trave, 1-0 ficou barato, o Bragantino jogou bem. E tem essa situação agora de pressão. Hoje, Bragantino com certeza e o Flamengo em ascensão estão jogando mais que o Botafogo. Então, eu acho que ainda tem matematicamente chance. O Flamengo é muito mais difícil, porque além dos 9 pontos, não tem o confronto direto. Né? Então, eu teria que descontar essa diferença com o Botafogo perdendo muito ponto e o Flamengo ganhando praticamente tudo. Mas é possível. Eu achava muito difícil o Flamengo vencer as 3 primeiras com o Tite, já venceu 2, e agora pega o Grêmio, que é o pior time do momento, né? Que tem uma série de 3 derrotas consecutivas em crise na terceira partida da era Tite, no meio de semana. E se não tiver jogo mesmo do Botafogo, e acho que não vai ter, eu acho que Flamengo e Bragantino têm adversários difíceis na semana. O Bragantino recebe o Atlético Mineiro, que é um time mais imprevisível do campeonato. Mas se vencerem os jogos difíceis, Galo em relação ao Bragantino e Grêmio em relação ao Flamengo, o Botafogo não vai ter jogado e a turma vai ter encostado. E aí, cara, a pressão fica bem grande, né? E é uma situação diferente. É um time que não está acostumado a esse tipo de pressão nos pontos corridos. É muito novo esse fato para o Botafogo. E também estou com mal em relação ao que aconteceu no sábado de noite. É um clube que tem um dono que joga só naquele estádio, que tem o gramado sintético mais moderno do país, em tese, que, enfim, que tem toda aquela pirotecnia antes das partidas e não sei o quê, e tem fogo, e tem não sei o quê. E aquela questão da energia parece uma coisa varziana, né? É impressionante o que aconteceu no sábado. E acho que daí também prejudicou até o time
a paralisação, a realização no dia seguinte, sem público, né? A torcida do Botafogo a favor não pôde comparecer no complemento do jogo no domingo. Então foi um fim de semana bem ruim para o Botafogo, cara. Bem ruim mesmo. A turma encostou e acho que tem campeonato sim, Tironi. Acho que tem, sobretudo por conta do confronto direto no dia 12 de novembro em Bragança, Bragantino e Botafogo. Deixa eu dar apenas duas informações. Quer dizer, uma, Mauro, o Botafogo alega que tem geradores, mas que a eletricidade não chegava aos geradores. E a Light diz que se não chegava aos geradores, o problema é interno no estádio, não é dela. Que ela estava fornecendo direitinho, que não teve nenhum problema na tal subestação, como se alegou inicialmente. E um segundo aspecto, segundo o Estatuto do Torcedor, os torcedores do Botafogo que tinham ingresso e que não puderam entrar no estádio ontem, se quiserem, acionam, eu não sei se a CBF ou o mandante, e dá uma boa questão judicial contra a CBF ou contra o Botafogo. Porque eles não havia por que você caçar o direito deles voltarem ao jogo, se tivesse o ingresso na mão. Não, eu concordo com tudo isso. Eu só acho assim, a culpa não é do Atlético nem é do Fortaleza. Não, claro, Né? claro. Tem alguém que Não, tem a se culpa. tem um clube. Atlético e o Fortaleza. Claro. Se tem um clube que pode ser colocado nessa discussão, você até acabou de dizer, pode ser uma ação contra a CBF ou contra o Botafogo. É o mandante, Sim. é o Botafogo, o estádio dele. Claro. O Arnaldo observou bem. Sai foguinho, quando sai gol, tem um monte de pirotequeria. Então, será que isso não funciona? Quer dizer, o Botafogo pode não ter culpa nenhuma. Isso eu não sei, eu não tenho condições de dizer. Sim. Agora, o que a gente pode concluir é que o Atlético não tem nenhuma culpa. O torcedor do Atlético também não tem nenhuma culpa. Viajou de Curitiba, pagou ingresso e voltou para casa sem assistir uma partida íntegra, né? E mesmo que o jogo fosse aberto aos torcedores no domingo, o cara ia dormir aonde, né? Porque os caras vieram do ônibus e iam voltar para o Paraná. Mas são alguns, não importa. O cara viajou para ver um jogo do time dele e não poderia assistir, eu teria que se virar de alguma maneira, dormir na rua, dormir no ônibus, arrumar um hotel. Então tem várias implicações que não aconteceriam se tivesse energia no estádio. Agora, muita gente também alega que a região estava sem luz. E aí vem essa especulação, essa conclusão. Olha, se a região estava sem luz, a culpa é do Botafogo. Eu, sinceramente, não tenho a menor condição de falar sobre isso. Eu sei que esses clubes não têm responsabilidade. E me incomoda ver já as teorias conspiratórias que vão se espalhando. Como se alguma coisa tem gente... contra o Botafogo? O estádio é do Botafogo, cara. Ele que administra aquilo lá. Ganhou aquilo de mão beijada, pô. Quer mais o quê? Faça meu favor. Parei. O indício claro de que o problema é dentro do estádio é que ontem, às 3 horas da tarde, eles não acionaram o telão para não ter problemas. Ora, por quê? Por que não acionaram o telão? O mesmo problema tinha se dado com o VAR, desde o início do jogo. Não é? Sim. Então, parece que tem um problema dentro do estádio, não é fora. Parece. Não quero ser leviano, parece. Eles vão ter que ver isso, realmente, sinceramente, mas esse não é o assunto principal para nós aqui nesse vídeo. O assunto principal é que o Flamengo, de fato, está na briga pelo brasileiro de verdade. O Bragantino está mais e o Botafogo começou a ratear. Realmente, eles vão sentir a pressão no momento que não jogarem na terça-feira essa partida que deveria acontecer contra o Fortaleza e o Flamengo e o Bragantino jogarem e acabarem vencendo suas partidas. A diferença do Flamengo para o Botafogo vai cair para 6 e do Bragantino vai cair para 4. Uma diferença que já foi de 11, 12, 13, 14 pontos. Então, eu acredito que os jogadores vão começar a sentir uma pressão, como diria o Fabrício Verdun num vídeo que eu fiz para outro canal, vão começar a sentir o cutuco. Enfim. Bote nos comentários se você acha que o Flamengo ainda tem chances de ser campeão brasileiro. Comente aqui, eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp de Flamengo. Deve ter um grupinho aí, então manda lá. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela eu sempre coloco outros 2 vídeos do canal para você escolher e continuar assistindo. Veja se te interessa e clica. Se você não se interessar por eles, dá uma olhada nos vídeos sugeridos fora da tela. Ou clica no canal aqui embaixo, tem o logotipo do canal embaixo da tela aqui. Dê uma olhada lá, clicou, abriram os vídeos do canal, a página inicial, vê se algum vídeo que está lá
te interessa, porque o que importa é você acabar esse vídeo e assistir logo o outro, porque quando você maratona é muito importante para nós aqui, porque é um recado forte para o algoritmo do YouTube de que o vídeo aqui é legal, que o conteúdo do canal é maneiro e que realmente você gosta. Ele provavelmente o algoritmo vai começar a mandar mais vídeos daqui do canal para você e mais para outras pessoas também. E isso é muito importante para manter um crescimento importante aqui para nós. No mais é isso, tamo junto, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e